Imprensa esportiva repercute boa atuação do Flamengo sobre o Fluminense. 2-0 e se já tinha uma vantagem, agora é muito maior. O Flamengo deu uma aula no Fluminense. O Flamengo tá nadando de braçada, o Flamengo não tem só o elenco, o Flamengo tem um time. É impressionante o que estamos acompanhando. Você viu uma equipe chegar a esta fase semifinal levando apenas um gol. Eu não me lembro. O Flamengo pode fechar com um novo reforço nessa janela especial de transferência. O Flamengo demonstra interesse em jogador do Internacional, afirma jornalista. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta segunda-feira. Se vai chegar e conquistar títulos, eu não sei. Mas que esse é o processo que eu sei conduzir, que eu só conheço, que é só ele que conhece, para chegar ao sucesso, é só dessa forma que eu vejo. Às vezes eu vou te falar, às vezes é difícil, é muita pressão. Excelência é a repetição do teu melhor nível. Chega mais Nação na manhã desta segunda-feira. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Após o Mengão vencer o Fluminense, a imprensa esportiva rasgou elogios ao Flamengo. Vamos juntos analisar. Tem notícias também do mercado da bola, mas antes de tudo, chega aqui dando aquela moral, explode o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, lembrando que aqui todos os dias nós trazemos as notícias e informações do Flamengo para vocês. Então, meus amigos, aperte o botão aqui embaixo e se inscreva e ative o sininho das notificações. E vai nos comentários e escreva de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Pará, se você é de Amazonas, se você é do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Maranhão, se você é do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e também escreva o que você está achando desta evolução que o time do Flamengo está tendo nesse momento com o técnico Tite. Vamos então analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. Eu já deixo os créditos aqui ao canal da Flá TV, ao canal do João Guilherme, ao canal do Vene Casagrande, ao canal do Apito Final Band, link na descrição como créditos. Vamos juntos então analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. E nesse final de semana o Flamengo fechou mais um contrato milionário. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro, isso já não é mais novidade. O Flamengo recebeu uma proposta de 19 milhões de reais do Banco BRB para poder estampar a logo em sua camisa. O Flamengo é um dos clubes com camisa mais valiosa do Brasil. E para seguir lucrando com os patrocínios, o rubro-negro acertou a renovação de contrato com o Banco de Brasília, o BRB. De acordo com o jornal O Globo, o Flamengo receberá em torno de 19 milhões de reais pelo vínculo que será válido de abril a dezembro desta temporada. E após grande vitória do Flamengo em cima do Fluminense, a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo. Valeu, pessoal! Primeiro Fla-Flu da semifinal do Campeonato Carioca finalizado, Flamengo 2-0 e se já tinha uma vantagem, agora é muito maior. Para a próxima semana, o Flamengo pode até perder por 2 gols de diferença, que avança a decisão do Campeonato Carioca pela 6ª vez consecutiva. Gols de Everton Cebolinha e também de Pedro. E aí o Flamengo sacramentou essa vitória diante de mais de 50 mil pessoas em um sábado à noite chuvoso, mas ainda abafado no Maracanã. O Flamengo foi superior no primeiro tempo, perdeu boas oportunidades, inclusive, mas só abriu o placar no finalzinho, um cruzamento de Pulgar, e aí o Everton Cebolinha fez de cabeça 1-0 para o Flamengo. Na segunda etapa, o jogo continuou mais para o lado rubro-negro. O Thiago Santos fez uma falta em Cebolinha, o VAR recomendou a revisão e aí ele acabou expulso. O Flamengo ficou com superioridade numérica na partida, 11-10. E aí, no finalzinho do jogo, um belo cruzamento de Arrascaeta para Pedro sacramentar 2-0. Depois da partida, ouvimos, claro, os personagens aqui do Maracanã nesse primeiro Fla-Flu da semifinal. Boa noite, é um grande jogo digno da grandeza de um Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação, com um resultado inconteste. Uma semifinal que está ainda aberta.
A gente sabe que tem que, cada vez mais, como eu falo, buscar evolução, né? Claro que a gente sabe que poderia ter sido um placar, né, mais elástico. Sabemos que é um clássico também, né? Não é fácil ter tantas oportunidades igual a gente teve hoje. O time que não existiu no primeiro tempo, o time não saiu jogando bem. Se fosse por conta só da marcação, teria trocado os passes com mais velocidade, teria sido mais criativo, a gente teria criado chance de gol. A gente não criou e a gente não marcou. A gente errou uma enormidade de passes, a gente saiu jogando mal, a gente escolheu mal, saiu jogando curto, saiu jogando longo, então o time não existiu. Então é isso, para a próxima semana, Fla-Flu novamente num sábado, 21 horas aqui no Maracanã. Como eu disse, o Flamengo pode até perder por 2 gols de diferença, que vai à sua 6ª final consecutiva do Campeonato Carioca. O Fluminense tem que vencer por 3 gols de diferença para tentar ainda a busca pelo tricampeonato. O Carioca é o atual bicampeão. O Fluminense não contou com o André, estava suspenso nessa partida, deve voltar no próximo jogo, depende do Fernando Diniz. Claro, é o técnico. E o Flamengo, por sua vez, não contou com o Gabigol, mesmo no banco de reservas, lesionado, ficou fora, mas tem boas possibilidades de retornar já na próxima semana. Jogou muito melhor, não deixou o Fluminense jogar. Acho que o Fluminense sente muita falta do André, sentiu muita falta do André. Joga muito, né? O Renato Augusto joga muita bola, mas eu não sei se é falta de entrosamento. E também não tem mais o físico para correr como o André corre. Não tem. Né? Ele tem o toque de bola. Isso. Técnica ele tem igual ou mais do que o André, não sei. Mas o André é muito melhor do que ele. O André jogando. Pro time, né? Pro time é muito mais. E o Fluminense não conseguia sair jogando. O Flamengo já pressionando desde o início. E podia ter feito muito mais gols. Olha, ainda tem chance o Fluminense. Não porque foi 2-0. Porque foi 2-0. Porque podia ter sido mais. Ainda mais com a expulsão do Thiago Santos. Era pra ser um 5 o jogo. Né? Que o Fluminense ficou muito tempo com o jogador a menos. O Flamengo não aproveitou, foi fazer o segundo gol lá no final. Mas complicou porque o Flamengo joga por 2 resultados iguais, pode perder por 2. Pode perder por 2. O Biquíni tá falando aqui legal, que no passado foi 2-0 e meteu 4-1. É isso, né? Gato escaldado tem medo de água. Então, assim, o Flamengo tá nadando de braçado, o Flamengo tem 10 jogos... O Cascão tem medo de água também. O Cascão tem medo de água, exatamente. Por isso que o apelido dele é Cascão, porque ele tem medo de água, ele não toma banho. Ô Neto, o flamenguista tá muito feliz que agora o Flamengo não tem só um elenco, o Flamengo tem um time, porque ano passado era um bando, cada um corria para um lado, agora tem um elenco e tem um time. São recordes de jogos sem sofrer gols. O sistema defensivo está bem postado, mas dominou o meio de campo. Tem um ataque que tem a Arrascaeta, os reforços chegaram, se encaixaram muito bem. O Cebolinha, o Pedro está voando, mas do outro lado... Mas o Diniz também, ele gosta de aprontar, não é? Ô Neto, ainda... Ele irrita, cara. Tem algumas coisas... Cara, que eu não aguento, ainda é o Fernando foi uma Diniz. catástrofe. Ainda é o Fernando Diniz do outro lado. Ainda é o Fluminense. Ainda estamos falando de um Fla-Flu. Futebol, vamos sempre esperar o apito. O torcedor do Flamengo está feliz com tudo isso, mas não esquecem do que aconteceu no passado. O Abel falou sobre o Flamengo diferente agora. É bem diferente. Mais seguro Eles são mais fortes, marcando. É tudo que eu falei. O Flamengo está nadando de braçada, tem um time agora. No passado não tinha um time. É diferente, mas de 2 virou 4-1. O torcedor do Flamengo está feliz, mas não esquece. Neto, o Tite em coletiva de imprensa, rapidinho. Eu dou 2 gols de vantagem pro Fluminense e vai tomar uns 4 ainda. O Tite em coletiva de imprensa virou e falou assim, eu não estava aqui ano passado, mas os atletas me lembraram, me contaram que no primeiro jogo foi 2-1. Eu acho que tá tudo bem. Tem que levar a sério, jogar sério. Se o Flamengo entrar achando que já ganhou, pode levar. Falar isso mesmo. O Flamengo tá com todas as vantagens. Ainda é futebol, gente. Não custa relembrar. É só isso, é não ter soberba, porque o Flamengo nadou de braçada, o Fluminense não conseguiu sair jogando, o toque curto não foi indo, mas o Flamengo, eu sei, mas falando como ex-jogador, a gente... O Flamengo fez só 2-0 e o segundo gol não saiu... Não é só. Mas não é. É só. Você acabou de falar que podia sair 5-6. 2 é pouco. Todo mundo falou isso. Então, 2 é pouco. Não foi só eu. Não é pouco. Lógico que é, Não, pra você, Lívia. É lógico, a minha opinião pra você, é essa. a sua. É pouco. Não é. Por um jogo de Flamengo e Fluminense, você conseguir 2-0 numa vantagem pro segundo jogo, ela é monstruosa. É gigante, mas quem poderia fazer 6 e não mata o jogo, pra mim...
2 é pouco. Eu acho que foi Não, ontem... e 2-0 ainda classifica se empatar 2-2, classifica o Flamengo Não ainda. só o Flamengo mostrou em campo uma consistência que a gente não viu no ano passado em momento nenhum, com técnico nenhum, não só defensiva como ofensiva, ainda que a pontaria não tenha sido boa, os 2 gols tenham saído nos acréscimos, é um Flamengo consistente que não perdeu. O Tite fez isso, contra né? um Fluminense que é um arremedo do dinizismo. O Diniz ontem, ele foi quando saiu a escalação, é um suicídio tático. Porque não só ele não tem zagueiros de origem, ele tem 2 ex-volantes como zagueiro. Ele não tinha nenhum volante de origem. Ele colocou o Martinelli com... Não, mas ele tem o André. Eu sei, mas o André é craque de bola. Ontem era o Martinelli com o Renato Augusto e 4 atacantes. Então, de partida, era um desastre... É uma ideia na cabeça dele. Foi vaiado, né? Foi vaiado. É uma muito ideia. Vaiado. O dinizismo da cabeça dele, ele não tem funcionado esse ano. Voltou depois. Tava de férias. Não vamos tirar os méritos. Foi vice-campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, né? E campeão carioca. Só que o campeão da Pegou Recopa... um adversário fortíssimo. Nossa Senhora. O Flamengo tá voando. Mas, Abel, o que a gente viu de ontem é um arremedo do que a gente viu do dinizismo, porque nem os jogadores estão jogando o que jogaram no final do ano passado. Não aconteceu ontem o Fluminense jogar mal. O Fluminense foi dominado pela LDU em Quito de uma forma inacreditável. Perdeu de pouco. Quando voltou, conseguiu fazer o resultado aqui contra o time que tinha jogado 2 jogos esse ano. Não é que também a LDU tá jogando o que estava jogando no final da Sul-Americana do ano passado. É que veio muito título que eles ganharam da Libertadores. O problema do Fluminense, eu acho que aí no caso... Lá em Quito ainda dão desconto. Por causa não estão conseguindo nem respirar. Nem respirar lá. Mas aí também, mas o Diniz tem experiência na altitude suficiente, com vários times, para saber o que ele tentou lá não ia dar certo. Nossa, né? Jogar o dinizismo na altitude, aí sim é a soberba da derrota. É acreditar tanto na sua ideia, você está tão catequizado que esse é o único jeito, ou o jeito mais fácil que ele fala de estar perto da vitória, desculpa, que ele não leva em consideração o resto. Esse lance é um lance tão covarde. Mas é tão. Não, brincadeira. Ele é tão covarde porque a bola já está à frente. Dá uma olhada, ó. A bola já está, ele já dá o tapa na bola, ó. Ele pode recolher. Ó o pesão. Nossa. Olha, ele só não quebrou o pé do Everton. Podia quebrar. Esse é um absurdo que ele fez. Que jogador que é uma Thiago Santos. Thiago Santos, que era do Palmeiras, né? Olha, isso aí é uma coisa tão ridícula por parte do Thiago Santos que é incrível. Neto, e tem uma coisa do dinizismo que também tem que estar na estatística. É mais um jogo final que o Fluminense fica com 1 a menos. Isso tem acontecido várias vezes por conta do time ficar muito exposto, ter jogador a menos. Na final do ano passado, por exemplo, no primeiro jogo contra o time do Vitor Pereira, também o Fluminense ficou com 1 a menos. Isso acontece com muita frequência no time do Diniz. Pode com muita frequência. O Fernando Diniz não vai mudar as ideias dele, mas pode esquecer. Pode esquecer, concorda comigo? Eu achava até que ele ia mudar. Vai mudar. Ele não vai mudar. E que é uma coisa legal por parte dele, do que ele pensa. Tá tudo bem. Eu respeito. Mas, pô, você vai decidir um título como esse, você tem que saber com quem você vai jogar e contra quem você vai jogar. Tem que levar em consideração o adversário, olha, não só o que você pensa. Dá os parabéns pro pessoal da Band, uma audiência incrível. Dá os parabéns pro Rob Porto, que narrou brilhantemente, para todos os comentaristas, para todo mundo do Rio. Pode falar. Não, desculpa. Não, pode falar. Pode falar. Não, perdão, te interrompi no elogio da nossa equipe. Na coletiva de imprensa, o próprio Fernando Diniz falou, né? O Fluminense hoje não existiu. E quando o Abel Neto fala sobre o Renato Augusto, que é talentosíssimo, todo mundo ficava questionando como que ia entrar nesse time, eu acho que ainda não acharam um lugar certo para ele nesse Fluminense. Contra a LDU, que ele entra no intervalo, entram ele, o Douglas Costa e o Marcelo. Ali, o Renato Augusto jogou bem. Mas ontem ele não conseguiu jogar. Acho que não, a verdade é a cobrança do Fluminense sempre vai ser Douglas Costa, Felipe Melo, Fábio, Renato Augusto. É um time... Cara, você acha que esse time aguenta o brasileiro 35 rodadas? E o torcedor quer aquele Fluminense da Libertadores, né? Aquele Fluminense da Libertadores ainda não chegou em 2024, Neto. Aquele ainda não entrou em campo. Você tem aí a imagem? O pênalti em cima do Dela Cruz? O Dela Cruz está jogando. Vamos colocar aí, então. E cadê? O tapa do Arrascaeta também. Vamos lá. O Dela Cruz está muito em casa. Olha, esse é o pênalti, ó. Ó, vamos lá, se puder parar o lance, pega na perna esquerda do Dela Cruz, né? O Marcelo já vai em cima do árbitro, o Ganso vai em cima do árbitro, todo mundo vai em cima, Marcelo também ficou bravo, viu, Neto? O Marcelo é bravinho, ó, vamos lá, pegou a bola, sai driblando dentro da área.
Eu não sei. Acho. Não foi pênalti. Não achei pênalti, não. Achei também não não. foi pênalti, não. Ah, não, desculpa. Ah, tem o toque desculpa. ali, ó, o chute. Pô, volta. Tem a imagem aí? Dá pra pegar ou não? Se eu outra espero, câmera, eu espero. né? Não tem problema. Se pra pegar uma imagem de pênalti, para na hora Agora. aí, ó. Ó, parou aí. Aí. Volta. Pena. Volta. Dá pra voltar ou não? Parece que... A imagem, tem não, ele pessoa dá um que pontapé na tropeça. panturrilha. No pé. Ele dá um Olha pontapé aí, na olha panturrilha. Agora, quer ver, ó? Eu vou mostrar, ó. Parou ali. Abel, conseguiu ver? Parou. Ele dá um pontapé. Ele dá um aí, ó. Ele dá um pontapé aí, ó. Pênalti. Aí que o Abel falou. Falta fora da área é a mesma coisa que falta dentro da área. Pênalti pro Flamengo. Ó, pênalti pro Flamengo que não foi dado e o árbitro não deu. Vocês acham que foi ou não, vocês três? Não, essa imagem é melhor, né? É tudo questão do ângulo, né? Na outra imagem, de imediato, todo mundo aqui no estúdio disse que não marcaria, né? Na imagem de frente. Mas vendo por essa outra imagem que você colocou aí, sim, eu marcaria. Tem Você vê, toque. é porque ele antecipa a perna esquerda, né? E ele toca na bola. Como que chama esse número 8 do Fluminense aí? É o Martinelli, né? É o Martinelli. Tá, obrigado aí. Que você não pensa, é Abel? intencional, Não, mas não precisa ser intencional para ser pênalti, né? Sem querer também, Acho que ele Gabriel. estava correndo e... Isso, o De La Cruz rápido, estica, pega a bola, ele dá o tapa na bola e o Martinelli chuta a panturrilha do De La Cruz. Pênalti para você, Marília. Pênalti. Então é o seguinte, tem algum time do futebol brasileiro, a não ser o Palmeiras? Porque para mim o Palmeiras e o Fluminense, o Internacional tá jogando bem também. O que vocês pensam sobre o brasileiro? Você primeiro, Abel. O Inter realmente, nessa janela, mas desde o ano passado, tá formando um time e elenco muito fortes, timaço. Já era um time forte, podia ter chegado... Chegada do Borré agora. Podia ter chegado na final da Libertadores. O Ené Valencia perdeu os 2, 3 gols, enfim. O Inter, o Galo continua muito forte, agora com o Scarpa também mais forte ainda, mas Palmeiras e Flamengo são os favoritos, né? É que o Botafogo é cheio de problema, problema de cabeça que a gente não sabe. Mas o Botafogo tem reforçado bem o seu time. Pro brasileiro, você está perguntando? Palmeiras, Flamengo, Galo e Inter. Pronto, falei demais? 4 times é muito? Eu botaria o São Paulo junto aí. Pra você, Marília. Eu acho que da dupla Flamengo e Palmeiras que a gente sempre tem colocado, eu acho que o Inter passou o Galo. Acho que o final do ano do Inter e o começo do ano do Inter são muito mais contundentes e a janela do Inter é excepcional. Agora precisa ver como é que o Inter vai lidar, como o Cudê vai lidar com as duas agendas que ele tem, mais importantes, que é a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Tenho a impressão que o Inter, sendo o time brasileiro há mais tempo na fila, time grande, não ganha o Brasileiro desde 79, né? Ele vai... né? É uma obsessão do Inter. 80, 90... 45 anos. 45 anos sem ganhar um título brasileiro. Então, eu acho que o Inter vai Chegou perto aí umas 2, 3 vezes. Eu acho que o Inter vai se esforçar para ganhar. Eu acho que vai tentar fazer um campeonato como fez o Galo de 2021. O Galo se empenhou naquele ano, depois de 50 anos, para ganhar o Brasileiro de novo. E eu acho que o Inter está nessa agenda, pelo menos pelo que a gente tem lido e ouvido falar dos dirigentes. São Paulo, foi você que falou de São Paulo? Eu falei. Não, né? São Paulo tem um time muito bom, mas eu não sei se tem elenco para aguentar brasileiro junto com Libertadores. Pode até se reforçar, mas com o que tem hoje eu vejo os outros ainda mais fortes, com mais elenco. Palmeiras pela constância, tem o Abel, todo mundo já sabe o que faz, não tem como não colocar o Palmeiras. O Tite consegue resgatar o Flamengo, né? Esquece o trágico 2023 e começa bem, tem como apostar no Flamengo. Gosto do Internacional, eu desconfio desse São Paulo. O Galo, eu montaria esse G4. O Atlético sempre me decepciona, falar a verdade. A questão é que tanto o Atlético sempre me decepciona. Eu acredito tanto no Atlético, cara. Aí ele vai, aí... Pô, Neto, mas desses três que eu falei, né? Tanto Flamengo, como Palmeiras, como o Internacional, que eu acho que são os 3 melhores times em atividade, não só em relação ao elenco, tem uma questão. O meio de campo do Flamengo vai embora na Copa América. Todo o meio de campo do Flamengo deve ser convocado se não tiver outro jogador convocado. O Flamengo tem 2 times, né? Não, tudo bem, mas só que aí você tem que jogar 9 rodadas sem essa... Você tira o Pedro, você bota o Gabigol. Mas o Inter também. Você bota o O Inter vai perder muito jogador, o Palmeiras, o Galo, São Paulo. Mas eu acho que o time que mais perde é o Internacional. Por isso que eu tô falando. Eu falei esses 3, porém o Internacional vai perder muito jogador, o Flamengo vai perder jogador. Né? Quem perde... Que massacre do Nova Iguaçu para cima do Vasco no Maracanã para mais de 60 mil pessoas, hein? Vou te falar, empate em 1-1, saiu super barato. Acho que o Vasco tem que comemorar muito esse empate, porque o Nova Iguaçu teve chance de fazer 3, 4 gols. Se não fosse, novamente, uma boa atuação do goleiro Léo Jardim
e da disciplina, falta de atenção do atacante Carlinhos, seria uma goleada do Nova Iguaçu. Ele foi muito displicente, muito displicente. O Vasco deu sorte, conseguiu um empate em 1-1 com o Nova Iguaçu. O jogo domingo que vem será no Maracanã também, tá? O Nova Iguaçu vai mandar o jogo no Maracanã. O Flamengo joga contra o Fluminense e Flamengo, sábado, 9 da noite, de novo. Ai, meu Deus do céu, eles odeiam futebol. E no domingo, 4 horas da tarde, Nova Iguaçu e Vasco. Vamos para o Flamengo? Já vou falar sobre o Ayrton Lucas, mas eu vou trazer alguns pontos aqui que a gente precisa falar sobre o Flamengo. Primeiro, que evolução da parte física dos jogadores, e eu vou pegar um jogador para poder exemplificar. O Arrascaeta é um jogador que não posso dizer isso, mas nas últimas 2 temporadas estava sofrendo muito com a parte física. Por exemplo, ano passado não era comum ver o Arrascaeta ficar até os minutos finais de jogo. Muito pelo contrário, o Arrascaeta saía com 15 do segundo tempo. Era um jogador que fisicamente deixava muito a desejar, a gente sempre criticou isso. No jogo de ontem, ele não só ficou até o fim, mas ficou até o fim dando carrinho, ajudando a marcação e também dando uma assistência absurda para o gol do Pedro. O cruzamento dele no gol do Pedro é algo fora do normal, ele botou na cabeça do Pedro. Ele olha, repara o lance, ele olha e bota e cruza na cabeça do Pedro. Impressionante. Então a preparação física do Flamengo está de parabéns, e isso é óbvio, é resultado do trabalho de muita gente. E também, quando o time joga certo, os jogadores correm menos, consequentemente se desgastam menos. Então a preparação física do Flamengo está muito bem. Luiz Araújo, um jogador que taticamente é muito bom, ele ajuda na composição defensiva, ele joga sem a bola, é um cara que entende muito do jogo tático, mas tecnicamente ele deixa a desejar. Na minha opinião, não é que ele seja um jogador ruim, mas ele está abaixo tecnicamente dos demais atletas do time titular. Inclusive é o único jogador que não tem a titularidade garantida. Quando o Gerson voltar, pode jogar na ponta direita, o Bruno Henrique pode brigar por uma posição ali, e o próprio Vitor Hugo pode brigar por uma posição ali. Mas ele tecnicamente está abaixo, taticamente ajuda bastante. Pênalti no De La Cruz, do lado do Fluminense. Se fosse ao contrário, a gente estaria ouvindo a semana inteira. E parabéns a Bruno Spindel, que a gente sempre fala assim, quando ganha, o clube não reclama da arbitragem. Ontem o Flamengo ganhou e o Bruno Spindel botou a cara em uma entrevista coletiva, na verdade entrevista não, um pronunciamento para falar da arbitragem e reclamar da arbitragem de maneira correta. Mais uma partida absurda do Eric Pulgar. O cruzamento dele para o gol de Cebolinha foi maravilhoso, estilo Arrascaeta. Ele olha, bota na cabeça do Cebolinha. O Cebolinha não tem nem trabalho de pular para cabecear. Ajuda na marcação, ajuda nas jogadas ofensivas, dá passe quebrando linha adversária. Que jogador é o Eric Pulgar? Vai fazer muita falta durante a data FIFA. Data FIFA não, durante a Copa América. Se fosse data FIFA, o futebol iria parar aqui no Brasil. Outro ponto que me chamou a atenção, bola aérea do Flamengo. O Flamengo não perde. O Flamengo está muito bem na bola aérea. Esquece. A bola aérea do Flamengo está muito bem treinada, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Tanto é que os 2 gols de ontem foram gols de cabeça. Então, parabéns ao trabalho da comissão técnica do Tite nesse quesito. Outro ponto, por falar em zaga, cara, o Fabrício Bruno está jogando muito. É um combate certeiro. A gente fala do Léo Pereira, de fato, tem que falar mesmo, que é um começo de ano assustador. Tem até a brincadeira do fato de estar namorando. Mas o Fabrício Bruno, cara, a gente não pode deixar de elogiar. Perfeito o jogo dele contra o Fluminense, muito bem. Sério, não deu espaço para os jogadores adversários. Outro ponto que me chama a atenção no time do Flamengo. O Flamengo não é um time maldoso, não faz muitas faltas. Toma poucos cartões amarelos. Tem um cartão vermelho que foi do Thiaguinho, não era nem o Tite que estava comandando, era o Mário Jorge com a garotada. Ou seja, é um time super disciplinado, isso faz diferença. Você ficar tomando cartão amarelo toda hora pode te custar caro, obviamente, consequentemente, o vermelho. Outro ponto, Felipe Melo após o jogo, ele só pode estar de sacanagem, de brincadeira. Desculpa a palavra, mas essa é a verdade. Ele deu uma entrevista coletiva na Zona Mista e ele disse o seguinte, abre aspas para o Felipe Melo: até o momento da expulsão, o Fluminense foi bem melhor. Lembrando que o Thiago Santos foi expulso aos 15 do segundo tempo. O jogo se desenhava para um possível empate. Depois da expulsão, tivemos que correr para caramba e marcar.
Infelizmente, tomamos o gol no final, mas demonstramos no ano passado que podemos virar o resultado. O trabalho em silêncio é a melhor coisa nesse momento. Fecha aspas. Inclusive, Felipe Melo, você poderia ter ficado em silêncio. Eu não vou perder muito tempo falando do Felipe Melo, não, mas só vou trazer alguns números aqui de Fluminense 0, Flamengo 2. Chutes, Fluminense 8, Flamengo 24. Chutes a gol, Fluminense 0, Flamengo 9. Escanteios, 3 Fluminense, 9 Flamengo. Grandes chances, 1 do Fluminense, 7 do Flamengo. Defesas do goleiro, 8 do Fluminense, nenhuma do Rossi. Inclusive tem um lance que está viralizando nas redes sociais do Rossi, pulando totalmente desnecessário no chão. Brincadeiras à parte, eu acho que ele fez aquilo pro uniforme ser lavado, porque senão seria lavado à toa. Porque, nossa, não teve nenhuma dificuldade o Rossi. O Rossi assistiu ao jogo de camarote. Outra, por falar em entrevista, Marcelo se irritou com uma pergunta de um repórter. Eu esqueci o nome do repórter, peço até desculpa, cara, era para eu ter anotado aqui, mas enfim. O repórter fez uma pergunta extremamente pertinente a ele, sobre a agressividade do Fluminense, sobre a fragilidade do Fluminense em clássicos. São 11 clássicos sem vencer. E aí o Marcelo se irritou, abre aspas, acho até uma brincadeira, uma coisa séria que a gente está falando, e você falar que o Fluminense não é agressivo, se baseando em comentários de quem não é profissional da área, fecha aspas. Primeiro, o profissional não se baseou em quem não é da área, se baseou na opinião dele. E a opinião dele está certa. Os resultados mostram isso, Marcelo. São 11 clássicos sem vencer. Você acha isso normal? Essa atitude do Marcelo, você pode ter certeza que é causada, embora o Marcelo seja um jogador extremamente inteligente, por conta da atuação do Flamengo. Porque o Flamengo deu uma aula no Fluminense. E a entrevista coletiva do Tite foi perfeita. O Tite falou, nós fomos soberanos, nós merecemos vencer, nós vencemos, tem mais um jogo no sábado, não tem nada decidido, e é isso. Até no discurso, o Flamengo ganhou do Fluminense ontem. E não sei se vocês sabiam, mas o Flamengo chegou a 10 jogos seguidos sem sofrer gols, repetindo um feito que só tinha sido obtido pela geração de Zico no final dos anos 70. O Flamengo não toma gol há 10 jogos seguidos, gente. É por isso que eu falo, você torcendo o Flamengo, na minha opinião, pode comemorar. O Flamengo está na final do Campeonato Carioca. Eu não vejo o Flamengo tomando 3 gols e não fazendo nenhum no Fluminense, de verdade. Não é soberba, é análise do trabalho do Flamengo. Fazer gol no Flamengo hoje é extremamente difícil. Arrisco a dizer que o Flamengo não perde 10 jogos na temporada. Por isso que eu acho que o Flamengo é o favorito no Campeonato Brasileiro. Mata-mata é uma outra história. Aí é uma outra situação. Mas Campeonato Brasileiro, para mim, o Flamengo é o grande favorito, embora o Palmeiras tenha sido campeão nas 2 últimas temporadas. Para finalizar, sobre Ayrton Lucas, galera, o que me relataram é que não preocupa, foi uma pancada joelho com joelho, muita gente preocupada aí com Ayrton Lucas, mas até o momento sem nenhuma preocupação. Vamos ver agora na reapresentação, segunda-feira. Fluminense 0, Flamengo 2. O Flamengo abre uma grande vantagem. Ele, por ter a melhor campanha, já tinha a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, né? E isto significa o seguinte: se no próximo sábado o Fluminense devolver 2-0 no Flamengo, vencer por 2-0, o Flamengo estará classificado. Ele joga por 2 resultados iguais no saldo. Se o saldo zerar, dá Flamengo. Então, para se classificar, o Fluminense terá que vencer o Flamengo por, no mínimo, 3 gols de diferença. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que vai fazer gol nesse time do Tite, hein? Galera, é impressionante o que estamos acompanhando. Os especialistas no desmerecimento, uma classe que vem cada vez mais ganhando espaço e adepto, vão falar o seguinte: é o campeonato carioca, que é um campeonato fraco. Perfeitamente. Mas é impressionante quantas vezes você viu em um campeonato carioca uma equipe levar apenas um gol. Todo ano tem campeonato carioca, que é realmente uma competição, comparada com as outras principais do Brasil, uma competição inferior. A Copa do Brasil, quando entra a fase mais forte com os times da Libertadores, é mais importante e é mais disputada. A Libertadores da América a partir da fase de grupos, o Campeonato Brasileiro, ok. Mas todo ano tem campeonato carioca. Quando você viu uma equipe chegar a esta fase semifinal levando apenas
um gol? Eu não me lembro. Tenho a impressão de que você aí também está puxando pela memória e não está se lembrando. Então, é evidente que há um mérito muito grande do Tite e do trabalho da comissão técnica nisso aí, galera. O Campeonato Carioca, ele tem, no caso para o Flamengo, 3 clássicos, né? São 3 jogos contra Fluminense, Vasco e Botafogo. E o Flamengo passou por todos esses clássicos e não levou gol. É algo realmente impressionante. O Flamengo, ele tem 3 jogos, caso passe pelo Fluminense, para ser o campeão carioca. Ele pode ser campeão carioca levando apenas um gol ou levando um número baixíssimo de gols. O Rossi, ele não tem trabalhado. O Rossi tem o emprego dos sonhos. Ele é goleiro do Flamengo, ele ganha muito bem, graças a Deus, e ele vê o jogo dentro de campo, porque a bola não chega nele. É algo incrível. E isso aí, quem acompanha o trabalho do Tite há muito tempo, sabe que as equipes do Tite sempre tiveram essa característica. Eu me lembro, até porque transmiti muitos jogos no Fox Sports, da conquista do Corinthians, da Libertadores da América de 2012. O Corinthians tinha uma equipe muito competitiva e muito boa também, com grandes jogadores. O Corinthians foi campeão da Libertadores invicto, um dos poucos que venceu de maneira invicta. O Flamengo é o outro aqui do Brasil. E levou 4 gols na campanha inteira da Libertadores. Então essa é uma marca do trabalho do Tite, que ele está conseguindo implementar no time do Flamengo, e com a qualidade técnica que o elenco do Flamengo tem, isso aí pode se sobressair muito. Eu já escrevi coluna, já falei sobre isso em vídeo aqui, muita gente riu, é campeonato carioca, mas observem quantas vezes um time no campeonato carioca chegou à fase semifinal levando apenas um gol, gente. Eu acho que isso nunca aconteceu, sinceramente. Então é algo realmente espetacular. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar a análise do jogo, pegando o SofaScore, que é uma referência em estatísticas, em números da partida. Vocês estão vendo aí, ó, eu vou ficar bem pequenininho aqui? Não, eu vou voltar para cá, porque aí fica melhor de vocês acompanharem, né? Perfeitamente. Isso, assim fica melhor para vocês acompanharem. Vejam aí os números de ontem no Fla-Flu. Posse de bola, o Fluminense teve 51%, o Flamengo 49%. O Fluminense teve um pouco mais de posse de bola. Finalizações, 8 do Fluminense, 24 do Flamengo. O Flamengo finalizou 3 vezes mais. Finalizações no gol, 0 do Fluminense e 9 do Flamengo. O Rossi não trabalhou. Finalizações para fora, 6 do Fluminense e 10 do Flamengo. Chutes bloqueados, 2 Fluminense, 5 Flamengo. Escanteios, 3 Fluminense, 9 Flamengo. Impedimentos, 2 do Fluminense, nenhum do Flamengo. 3 cartões amarelos para o Fluminense e 1 para o Flamengo. Cartão vermelho, o Thiago Santos foi expulso ontem e nem os tricolores conseguiram reclamar da expulsão do Thiago Santos, que foi algo realmente notório e escandaloso, todo mundo viu. Faltas, 20-9, tiros diretos. Laterais, 16-15, tiro de meta, 12-8. Grandes chances de gol, 1 do Fluminense, 7 do Flamengo. Grandes chances perdidas, 1 do Fluminense, 5 do Flamengo. Chute na trave, 1 do Flamengo. Contra-ataques, 1 do Fluminense, 0 do Flamengo. O Flamengo não teve contra-ataque, porque o Flamengo dominou amplamente o jogo. Finalizações dentro da área, 3 Fluminense, 13 do Flamengo. Finalizações de fora da área, 5 Fluminense, 11 Flamengo. Defesas do goleiro, o Rossi. O Rossi, ele estava num camarote dentro do gramado do Maracanã. 8 defesas do Fábio, que salvou o Fluminense. Hein? Fábio é um goleiraço. 0 do Rossi. Que empregão do Rossi. Hein? Ele tem que agradecer o Tite todos os dias, porque a bola não chega lá. Número de passes, 412 a 382. O Fluminense trocou mais passes do que o Flamengo. Aí vem passes certos, bolas longas, cruzamentos e por aí vai. Né? Mas o que eu quero mostrar aqui é isso, gente. É
impressionante a capacidade desse time do Flamengo de se defender. E olha aqui esse detalhe, exatamente o que eu estava falando. São 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. 23 gols marcados e 1 sofrido. E o detalhe é que este gol sofrido foi no jogo contra o Nova Iguaçu, que a equipe do Tite estava lá em Orlando, e esse jogo foi lá na Paraíba, dirigido pelo Mário Jorge, com uma equipe alternativa, que contava com o Thiago Maia, que está no Internacional, o Pablo, que foi para o Botafogo. Ou seja, o único gol sofrido pelo Flamengo no campeonato, o time do Tite não estava em campo. Então nós podemos dizer que o time do Tite, ele não levou o gol ainda no campeonato. Aí vamos aqui comparar com outros times. Por exemplo, o Nova Iguaçu, que é o segundo melhor em campanha, ele fez 18 gols e levou 13. O Vasco, ele fez 20 e levou 10. O Fluminense, ele fez 17 gols e levou 11. O Botafogo, ele fez 19 e levou 11. Então, minha gente, mesmo sendo um campeonato estadual, nós temos que destacar isso que está acontecendo no Flamengo. E como eu já falei aqui, claro que a temporada mais difícil ainda vai começar, né? Vem aí as grandes competições, as 3 maiores. Mas isso que está acontecendo é um indício de que esta pré-temporada do Flamengo, que é o campeonato estadual, está formando uma equipe muito sólida, que tem a marca do Tite, aquela característica de não sofrer gol ou sofrer poucos gols. Sempre foi assim, é difícil você fazer gols nas equipes do Tite. E mesmo na seleção brasileira, nesses 6 anos que ele teve, nas eliminatórias, os números são extraordinários. Em Copa do Mundo, realmente, por ter saído em quartas de final, o Tite acabou deixando um pouco a desejar. Mas é impressionante e vamos ver aí na sequência o que vai acontecer. Tem muita gente, né, lembrando que no ano passado o Flamengo venceu por 2-0 o Fluminense e depois levou 4 na final, uma goleada histórica, e perdeu o título. E muita gente dizendo que isso pode acontecer de novo. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Pode acontecer, é futebol. Porém, é muito mais difícil. E eu vou explicar por quê. Vocês se lembram do contexto do ano passado? Quando o Flamengo fez 2-0 no primeiro jogo e tal, e levou de 4, depois 4-1, né, uma goleada histórica do Fluminense na final. Entre esses 2 jogos, teve a estreia do Flamengo na Libertadores contra o Alcas, lá no Equador, e o Flamengo perdeu para o Alcas. O Flamengo era dirigido por Vitor Pereira, que já estava extremamente desgastado com o grupo do Flamengo. Os jogadores do Flamengo não tinham comprado a ideia do Vitor Pereira. Não gostavam de trabalhar com o Vitor Pereira. E não ficaram tristes quando o Vitor Pereira foi embora. Então esse era o contexto. Aquele jogo que o Fluminense goleou o Flamengo resultou na saída de Vitor Pereira. Agora a gente vê um Flamengo que está assimilando e fechado com o Tite. Isso é muito claro. O grupo do Flamengo, boa parte dele já saiu, mas uma outra boa parte continua lá, que fechou com o Jorge Jesus e fez história, mas que teve problemas com o Domi, com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza, que não ganhou títulos com o Renato Gaúcho, que ganhou título com o Rogério Ceni, que ganhou título com o Dorival. Esse grupo do Flamengo parece que agora está fechado totalmente com o treinador. Por quê? Porque agora o Flamengo tem um treinador muito grande, um cara que chega no vestiário e ele tem presença e tem currículo e tem história, né? O Tite tem história. O Tite, dirigiu a seleção brasileira, não ganhou nada na seleção brasileira e tal, ganhou a Copa América de 2019 e tal, mas perdeu 2 Copas do Mundo, mas é um cara que esteve 6 anos à frente da seleção brasileira. É um cara que no Corinthians ganhou tudo. Ganhou Libertadores, ganhou Mundial, ganhou tudo que você possa imaginar. Que já tinha feito bons trabalhos no Internacional, no Grêmio, né? Então o Tite é um técnico grande. E os jogadores do Flamengo, mediante o que aconteceu no ano passado, em 2023, que o Flamengo perdeu tudo o que disputou
e teve aí alguns vexames, né? Foi um ano péssimo. Eles perceberam o seguinte: olha, temos que fechar com o treinador. E não é qualquer treinador. É um treinador que chega e tem autoridade para colocar Gabriel Barbosa no seu devido lugar. Olha aqui, ó. Você, Gabi, 23/11/19. Você é histórico, você é gigante na história do Flamengo. Porém, o que interessa aqui é o grupo. Você não está bem e você vai ficar no banco de reservas. E é isso que vai acontecer. E os jogadores aceitam. Por quê? Porque é um treinador grande. Para gerir esse vestiário do Flamengo não é brincadeira. Então essa é a diferença do contexto da final do Carioca do ano passado para esta semifinal. E uma notícia que está repercutindo no mercado da bola é que o Tite pediu ao Flamengo um novo meio-campista. E um dos nomes cogitados é do jogador Maurício do Internacional. Há poucos dias atrás, o Flamengo fez a negociação emprestando o jogador Thiago Maia para o Internacional. E agora o Flamengo está cogitando em fazer alguma proposta para trazer o jogador para o Flamengo. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Escreva nos comentários agora qual é a sua expectativa para a próxima partida contra o Fluminense. Não se esqueça, escreva aí qual cidade você está assistindo nossos vídeos e se você o que você está achando dessa evolução que o Flamengo está tendo aí com o técnico Tite, tá certo, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Tamo junto. Escreve nos comentários aí, como eu falei pra você, o que você tá achando. Deixa o seu like, tá bom? O seu like é importantíssimo, ajuda demais o trabalho aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal Meu Mengão React. Todos os dias é informação do Mengão pra vocês, tá bom? Um forte abraço, tamo junto, ótima segunda-feira pra todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.